Semana de 22 foi um marco do modernismo no Brasil. No ano do seu centenário, refletir sobre o legado artístico e cultural é um dos objetivos do Festival Centenários, uma ação da Unesp em parceria com o Memorial da América Latina. Estamos aqui hoje celebrando a participação da Unesp num debate que se inicia agora em maio e nós vamos com festividades, celebrações até dezembro. Essa mesa ela dá início ao Festival Centenário de forma emblemática, né? Porque o tema Semana de 22, saudade do que não foi. Então é um tom bem crítico, é um olhar, né, sobre diversos aspectos daquela semana que marcou, né, a arte moderna brasileira, mas olhando assim, a partir do pensamento acadêmico, as pesquisas desenvolvidas, né, a respeito do tema. Nós temos feito um trabalho aqui no Memorial da América Latina muito focado na importância que o Brasil teve nas artes nesse período em relação ao restante do continente. Essa abertura traz para a gente muitas coisas que estão em voga, né, em discussão atualmente na academia ou mesmo no cenário jornalístico, no dia a dia. Qual foi a importância desse evento e o que ele remete para que a gente continue a pensar as próximas gerações de literatura, arte, enfim, todas as formas de expressão artística? O modernismo foi um movimento que só ganhou realmente importância a partir dos anos 70. Na época em que se deram os eventos, né, a publicação das obras, etc., foi um fenômeno circunscrito numa área muito pequena, quer dizer, basicamente uma certa elite paulista teve acesso a isso e não muito mais que isso. Mais tarde foi descoberto pela universidade, né, e através das obras do modernismo, a crítica acadêmica, mas também de outros lugares, transformaram o modernismo numa grande chave de explicação do país, da natureza do país. A Semana de Arte Moderna, ela é uma espécie de abre-alas, assim, né, disso que a historiografia literária, a historiografia das artes, convencionou chamado modernismo paulista, né? Então eu acho que a semana, né, um evento, né, que abre uma perspectiva de um pensamento moderno sobre as artes, sobre a cultura brasileira, sobre as instituições culturais que estão sendo criadas no bojo, né, de quase uma espécie de ideologia do modernismo paulista. E esse momento agora é um momento de questionamento, né, de alguns legados, de algumas balizas que o modernismo paulista deixou, né, e uma expansão, né, da perspectiva sobre esse momento, né, do que enfim, outros modernismos, né, e também alguns dilemas e impasses, né, ou seja, da nossa cultura da nossa cultura do moderno, que até hoje a gente não conseguiu resolver. A semana foi um evento, mas foi um evento, diríamos, síntese, catalisador de uma série de mudanças que já estavam no horizonte da cultura brasileira. Então, é preciso evitar encarar o evento da semana de 22 como um evento, digamos assim, revolucionário, no sentido original do termo, começar do zero. É preciso evitar isso. O evento em 22... ele conseguiu fazer uma síntese e a rigor, vamos dizer assim, agilizar, alavancar uma série de mudanças culturais que já estavam a rigor na cultura brasileira. E isso é talvez o tema nosso, né? O que já estava no passado e que foi zerado, deixou de ser aproveitado. Essa que é a visão que
A gente precisa repensar criticamente a partir daí. A gente tem que sempre colocar dúvidas, né, sobre as celebrações, sobre as datas que se tornam cada vez mais oficiais. Então, a semana de 22, conforme passa o tempo, parece que ela fica cada vez mais, vamos dizer assim, uma data oficial, né, uma data muito, vamos dizer, padronizada. E eu acho que os próprios integrantes e participantes da semana não gostariam de ver isso. Então nós temos de alguma maneira que fazer uma espécie de revisão, né? De colocar perguntas sobre essa hipervalorização, digamos assim, e tantas outras coisas que aconteceram de interessante, de importante na cultura, na arte, na literatura brasileira antes de 22, depois de 22. Então, a rigor, esse marco é um marco que merece ser, sim, revisto e rediscutido. A Unesp, com essa iniciativa, ela se coloca no estado da arte da discussão, né? A universidade está muito atualizada, não é? Está discutindo os problemas que o país está discutindo, que a inteligência nacional está discutindo, e ela é uma interlocutora fundamental nesse quadro. Eu acho incrível a Unesp poder promover isso, né? Amplificar, né, digamos, a importância dessas discussões, né, para que elas não fiquem tão restritas, né, aos ambientes acadêmicos, que invada realmente as instituições culturais. É o papel da universidade. A universidade tem sempre que, de alguma maneira, fazer contraponto a, vamos dizer, as coisas mais aparentemente mais óbvias, né? Nesse caso, acho que não é nada óbvio que a Semana de 22 tenha esse tipo de marco divisório, né, entre o que vem antes e o que vem depois. Tem que ver como é que isso foi construído, como é que esse praticamente mito em torno da semana foi sendo constituído, e eu acho que isso tem muito a ver com o Estado de São Paulo. Então, o fato de ter uma universidade da qualidade, da excelência da Unesp, uma universidade paulista, tentando rever e tentando reconfigurar e rediscutir isso, é muito legal. A universidade vai contribuir sobremaneira, né, para essas duas questões que são fundamentais no nosso país, e com certeza trará aí com a sua competência, né, e com a sua eu diria hoje, facilidade, né, de discorrer sobre esses dois temas, né, uma contribuição fantástica à nossa sociedade.